Olá, amigos, bem-vindos ao canal da Família. Eu sou o pastor Maurício, líder do Ministério da Família para o Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Estou aqui com meu amigo pastor Laerte Lanza, também líder desse ministério para toda a região do oeste do estado de São Paulo, para conversarmos juntos com a terapeuta Dilene Ebinger, também psicóloga, sobre um tema muito importante para as famílias: juntos na pandemia. Como resolver os conflitos familiares na pandemia? Dilene, desde já muito obrigado, amiga, por sua participação conosco aqui nessa programação. E eu começo já fazendo uma pergunta para você, querida. Seja bem-vinda e vamos conversar com as famílias que estão nos acompanhando. Nessa pandemia, muitas famílias sentiram um agravamento nos conflitos familiares. Por isso, por que isso acontece? Até mesmo em famílias cristãs, doutora? Me ajuda aí. Boa tarde, pastor Maurício, boa tarde, pastor Lanza, e boa tarde para todo mundo que está conectado com a gente hoje, né? Aí onde você estiver, na sua casa. É uma alegria poder estarmos juntos nessa tarde de sábado tão maravilhosa para aprender um pouquinho mais. Vamos lá. A pergunta é por que os problemas aumentaram, né? Porque estão aí assolando as famílias. E aumentaram mesmo, pastor Maurício. E duas coisas eu penso que a gente deve começar a refletir sobre esse aumento tão grande das dificuldades. Primeiro é a hiperconvivência. Antes da pandemia, a gente dissolvia nossas energias quando a gente saía. Era escola, era igreja, né? Passeios, parques, supermercados, enfim, várias atividades fora de casa. Isso dilui um pouco a nossa atenção, distribui um pouco a nossa energia. Agora, todo mundo dentro de casa, na maior parte do tempo, alguns lugares estão voltando, mas as crianças aula online, a família é home office. Então, essa superconvivência, a gente chama de hiperconvivência, né? Ela levou a desentendimentos, ter que dividir o espaço. Muita gente dividindo o mesmo espaço, né? Muita gente dividindo as mesmas atenções, todos querem a atenção do pai, todos da mãe, o casal tendo que se dividir, se distribuir de diversas formas dentro do lar. Isso acaba agravando a questão de desentendimentos e conflitos. Uma outra coisa interessante também para a gente pensar é que nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde as nossas emoções, os nossos sentimentos estão naturalmente alterados, né? Há um misto de sentimentos, muitas inseguranças, muitos medos, muita angústia em função do desconhecido, em função do imprevisível, né? As expectativas não são muito boas. Tanta gente querida adoecendo. Então, toda essa tensão, a gente pode dizer, ela é somada a essas dificuldades já inerentes que a família já passa, trazendo esse processo de maior adoecimento, maior conflito, maior aborrecimento para dentro das nossas casas. Mesmo nós, os servos do Deus Altíssimo, os cristãos, também estamos nesse mundo, né? Estamos sujeitos a essas mesmas questões que os outros também. Somos de carne e osso, né? Somos seres humanos, né, Dilene? Sem Dilene, dúvida. dentro dessa linha de raciocínio que você coloca para a gente aí, como é que a gente pode ajudar, por exemplo, pessoas, famílias que estão enfrentando esses conflitos dentro de casa nessa pandemia? O que a gente poderia dar de orientação aqui? Você, com bastante experiência, poderia nos ajudar nesse sentido. Eu penso que existem várias coisinhas, e eu acho que ao longo da nossa conversa hoje vai ser de profunda ajuda para todo mundo que está meio metido num processo, né, conflituado. A gente poderia definir assim, que conflito seria uma mistura de problema com sentimentos, sabe? Então, quando surgem os problemas e a gente não toma pé, vamos dizer assim, para ficar bem claro o pessoal entender, a gente não toma ciência dos nossos sentimentos em relação a esses problemas e essas dificuldades, isso costuma trazer problema. Aliás, já é um problema, mas fica maior, ganha uma dimensão diferente. Então, é muito importante que a gente tenha consciência do que eu estou sentindo quando eu entro num conflito para resolver um problema. Então, se eu estou triste, se eu estou bravo, se eu estou nervoso, se eu estou com muita raiva, né? Se eu estou assim querendo vingança. Então, a gente precisa dar uma olhada no que eu estou sentindo agora, né? Só estou desconfortável, estou com medo,
meu medo é tão grande que eu vou reagir de uma forma muito ruim nessa pergunta que me veio, nessa dúvida que surgiu dentro da minha casa, nessa fala do meu marido, nessa fala do meu filho. Então, o nosso sentimento agora, né, ele está bastante alterado em função de toda a realidade. Então, a gente tem que focar nisso, assim, prestar atenção. E, na minha opinião, uma coisa que é fundamental e que seria o melhor de todos os conselhos seria a gente prestar atenção na nossa comunicação nesse momento. Né? Para que ela não seja tóxica, que a gente respire fundo antes de ir para uma resolução de uma dificuldade, né? Que a gente compreenda que estamos todos no mesmo barco. Então, e com calma, muita calma nessa hora, né? Não a gente arregaçar logo as mangas e falar, você falou, você disse e tal. Então, respira, conta até 10, né? E vai com calma para a resolução do conflito, para o impasse que surge ou com os filhos ou com o cônjuge, não importa. Eu penso que a comunicação é a chave, né? E a gente vai falando aí de como vai ser essa comunicação. Deixa eu aproveitar, pastor Maurício, dentro dessa mesma pergunta, quem sabe a gente já destrincha alguma coisa que seria bem legal, né? Você falou sobre duas coisas que me chamaram muita atenção, a questão da comunicação e avaliar o momento em que nós estamos. Estamos nervosos, zangados, com vingança, aquela coisa toda. Não podemos, na sua opinião, um casal, uma família em conflito, não deveria se assentar se tiverem com esse sentimento? É isso que você está querendo falar? Eu estou dizendo, pastor, que se tiver... Isso. Primeira coisa, tem que reconhecer o sentimento. E se não tiver em condições ali, porque é uma coisa muito fácil a gente partir para querer um entendimento quando a gente não está com a cabeça no lugar. Cabeça quente, ela é uma pólvora, né? Para poder levar ação à criatura. Pode ver que quando há um acidente, a gente fica extremamente, né? Nossos sentimentos ficam muito agitados e a gente tem iniciativa e vai e tal. E às vezes, na hora de um conflito, sobe, os batimentos cardíacos são acelerados, há toda uma mudança dentro de si, né? Há uma elevação da pressão sanguínea, por causa das substâncias que vão para dentro da veia quando a gente está chateado, irritado, bravo, que é o cortisol, que é a noradrenalina, que é a adrenalina. Então, quando essas substâncias elas entram no organismo, elas vão provocar uma reação física, né? E permitindo a reação física, com certeza, uma reação emocional. A Bíblia diz, e eu separei uns versos que eu gosto muito, em Provérbios 14:30, diz assim, olha, já está marcadinho aqui, por isso não vou nem esperar o pessoal abrir, mas Provérbios 14:30 diz, o ânimo sereno é a vida para o corpo. Olha só, o ânimo sereno. Então, você quer resolver um problema? Olha só, você quer apagar uma fogueira, né? Levando mais lenha e colocando mais álcool, e você não vai conseguir resolver. Então, você precisa, por isso que eu citei essas duas coisas. A comunicação é importante, mas você precisa detectar como você está naquele momento. Porque se você vier com raiva, não vai resolver, vai piorar, né? E essa é uma das razões, a primeira pergunta que o pastor Maurício me fez, de a gente estar tendo um aumento tão grande de conflito, porque a gente está meio cerceado e a gente está deixando, as emoções estão à flor da pele e a gente não está conseguindo equilibrar isso. Então, vai saindo, vai falando. É aquela velha história, né? Não, eu falo mesmo comigo, eu não guardo, porque guardar faz mal, então eu falo, é o super sincero, né? Que fala, mas como fala também é uma coisa importante aí, né? Eu penso que a gente pode traçar uma linha, sabe, pastores? Entre o que não fala, cala e fica, não adianta falar, porque a gente fala e nada resolve, nada muda, blá, 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 blá. Então me fecho e fico lá, né? Cara fechada, boca fechada, tudo fechado, né? Emoção fechada, tudo. Travei geral e não entra mais nada, nem perdão e nem discussão, né? Acabou. E tem aquele que é o super sincero, o mega sincero, que fala e não tem filtro, não filtra nada, né? Pensou, falou, e aí é uma verborreia terrível, né? Põe para fora o que deve, o que não deve, fala do jeito errado, aí os conflitos acabam sendo muito intensos. Por isso, verificar a emoção pode ser uma grande saída para não botar mais lenha na fogueira. Quanta coisa boa, hein, Dilene? Dilene, mais uma pergunta para ajudar nossos casais que estão nos ouvindo agora. Então, diante disso,
qual seria a postura que o casal deve assumir para evitar o enfrentamento, essas discussões que você está colocando aí acalorada, que gera o conflito? Qual seria, então, a postura que o casal deve assumir para evitar esse tipo de afrontamento? Pastor, todo mundo, casal, pais e filhos, né, o sistema parental de amigos, se a gente tiver maturidade emocional, e a maturidade emocional nesse aspecto específico seria dar foco para o que está acontecendo. Você já percebeu? Vocês são pastores, já conversaram muito com casais, e vocês sabem bem, o casal senta lá para falar, e às vezes o problema que surgiu, ele não é muito consistente, ele de fato, ele está ali, porque ele está trazendo uma carga pesada de memórias passadas, né, que aconteceram e não foram trabalhadas e não foram resolvidas. Então, ele só vem carregado com aquele peso aqui. Então, você escuta e fala, caramba, não era para tudo isso, esse problema. Na verdade, ele está trazendo uma carga lá de trás, né, de memórias passadas dolorosas que não foram resolvidas. Inclusive, abrindo um parênteses, um dos passos para o divórcio são os casais que nunca resolvem seus problemas, nunca resolvem seus conflitos. Simplesmente assim, dorme, acorda e olha, a gente é cristão, deixa para lá, a gente é filho de Deus, é assim mesmo, a gente não vai separar, vai deixando. Porque resolver, deixar não significa resolver. Né? Deixar para lá não significa que foi resolvido o problema. Então, precisa sentar, sim. O que você perguntou para não haver um enfrentamento conflituado, porque o enfrentamento ele vai precisar acontecer para que as conversas fluam. A inteligência emocional não vai permitir que haja essa questão de perda de foco, de ficar indo lá atrás, pegando o defunto que já devia estar enterrado. Né? E aí vamos ressuscitando de fundo, mas quando ele era criança, mas naquele dia que o teu pai falou, isso há 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou semana passada, não importa. Tem que focar, onde que está doendo, né? Eu não posso, você chega no médico, o médico pergunta onde está doendo, né? Ele é ortopedista, você foi lá porque você está com problema no pé. Aí você fala, doutor, eu estou com dor de cabeça, ele vai olhar para você e falar, não, mas qual é que é o problema? Ele não vai nem dar bola que você está falando. Ele é ortopedista. Então, assim, a gente tem a mania de generalizar nossas dores emocionais e responsabilizar o outro por questões que até estão ligadas à nossa infância, enfim, mistura muito. Então, uma coisa muito importante para os casais era dar foco, sabe? Focar. Onde é que está doendo? É aqui que está doendo? Vamos resolver aqui. Para de ficar relembrando, ressuscitando morte, chapéu de mágico, sabe? Vai tirando o lencinho do chapéu e vai tirando, e nunca resolve. Nem esse problema que surgiu e nem nada. Nem nada. Dr. John Gottman, que é um grande estudioso, tem um laboratório, inclusive, para problemas conjugais, ele diz isso. Casais que não resolvem os seus problemas, eles estão traçando uma rota rumo ao divórcio. Então, não faz bem também. A gente tem medo, assim, não vou me enfrentar para não dar problema. Mas se não enfrentar a dificuldade para ser resolutiva, vai levar para um problema muito maior, que é o afastamento e separação. Dentro desse ponto, Dilene, me faz aqui um insight em minha mente, aquilo que você está falando, porque, às vezes, um dos cônjuges tem uma personalidade mais difícil, e resiste, por exemplo, a um bom diálogo. Às vezes, a outra parte até gosta do diálogo, prefere o diálogo, mas uma das partes não. Como é que a gente pode orientar, por exemplo, um casal que enfrenta esse problema? Porque, realmente, você fala com muita propriedade essa questão. Se a gente vai enterrando os problemas sem identificá-los e resolvê-los, nós, na verdade, não estamos enterrando, né? Eles estão meio que apodrecendo a superfície, isso vai incomodando a vida do casal. Como lidar, então, com uma pessoa mais difícil no relacionamento na hora de resolver o conflito? Quer seja um cônjuge, quer seja um filho. Pastor, geralmente isso acontece, e eu creio que eu vou ser meio dura agora, porque a verdade, ela, às vezes, ela é dolorosa, doída, mas eu penso que a gente não pode mascarar, né? A pessoa que tem dificuldade de resolver um conflito do diálogo, vamos colocar assim, aquela pessoa que tem dificuldade no diálogo é porque ela gosta de poder. Ela luta pelo poder. Isso tem uma característica na própria personalidade, ela não aceita ideias diferentes da dela. Então, se ela, por acaso, resolve que tal coisa é de determinado jeito, isso vai ser quase impossível para o outro sentar e conversar e negociar.
seria legal a pessoa que está no diálogo com uma pessoa que luta pelo poder, que é difícil, né? Que tem uma personalidade difícil, não gosta de negociações, a menos que a vantagem esteja muito do lado dele ou do lado dela, não importa, homens e mulheres, esse perfil se encaixa, não é questão de gênero, né? Ele se encaixa em homens e mulheres. Então, assim, o importante não é uma conscientização de que não existe quem é mais importante que o outro, sabe? Não existe rival, estão os dois do mesmo lado. Então, a primeira coisa precisa ser a compreensão. É assim, ó, um lado é casado, outro lado é descasado. Então, se o casal está do lado casado, os dois estão do mesmo lado. Eles precisam acreditar nisso. Eles estão do mesmo lado. Parece bobagem e obviedade, mas é tão natural a gente observar isso. São mais de 20 anos dentro do consultório, atendendo casais, e é incrível como eles se enxergam em lados completamente diferentes. Jogo de braço para ver quem tem razão. O importante não é quem tem razão, porque a resolução de um conflito não está para ver, não é como um jogo de futebol, sabe? Que lado que vai vencer? Não é assim que funciona. A resolução do conflito está na compreensão do sentimento de cada um, e pode nunca chegar a uma decisão ali que diga, não, então vai ser assim ou vai ser assado, mas é a capacidade que cada um tem de expressar o que sente. Eu sinto isso, sinto isso, sinto isso, eu sinto isso, sinto isso. E como vai ficar? Às vezes não precisa ficar de jeito nenhum, mas eu sei como o outro se sente e pensa, e o outro sabe como eu me sinto e penso. Essa coisa de que a gente tem que ter um vencedor, essa coisa de que parece que tem um árbitro apitando todo o tempo para ver quem é que vai ganhar o jogo, eu penso que é o que causa muito desconforto, muita angústia, muita tristeza, muita dor, e por que não dizer uma mácula enorme no amor, né, que era para estar desenvolvido e fortalecido dentro do casamento. Então, esse que quer ganhar, ele tem comportamentos de bastante insegurança, pasmem, né? É tão inseguro que precisa sair carregando a bandeirinha. Eu ganhei, eu ganhei. Porque se não sair com a bandeirinha na mão, alguma coisa deu muito errado. São os comportamentos de egoísmo, né? de arrogância, comportamentos de orgulho, que são pertinentes a pessoas inseguras. O seguro, ele está muito tranquilo em suas negociações. Ele não se importa de que o outro leve, porque não é importante quem ganha, quem perde, entende? Então, é um processo de maturidade também, de convivência, de crescimento emocional, essa capacidade de lidar e resolver. Eu quis falar assim, bem abertamente, porque às vezes aquele que enfrenta, ele se acha mesmo, a arrogância faz isso, mas o outro sente sempre o perdedor na história, né? Ele fica sempre ali, porque para esse que carrega a bandeirinha, não só é suficiente levantar a bandeira, ele tem que correr o estádio todinho com ela levantado para mostrar que ele é o vencedor. Porque ele é muito inseguro, né? Então, ele, além de ele ganhar, ele tem que mostrar. Aliás, ele acha que ganha também, né? Então, o outro vai se sentindo muito humilhado, muito pisado, vai doendo muito no outro, porque o outro não entra nesse tipo de luta, porque não compensa, mas à medida que o casamento vai passando, 10 anos, 15, 20, esses insistentes, né, atritos, vai desgastando também o conceito que o outro tem sobre si mesmo. Então, é ruim isso para a relação. Muito bem, que coisa, hein? Então, tá ouvindo a gente aí? Tá anotando tudo? Às vezes a nossa insegurança assume um ar de coragem quando é covardia, não é? Oprimir o outro não é legal. Não é legal oprimir o outro. Tem que dar espaço para o outro. Aliás, você está convivendo, né? O desafio da convivência é esse mesmo, aceitação, é perdão, é saber ouvir. Desculpa, errei, mas o quê? Todos nós erramos. Doutora, continuando, quais então devem ser as atitudes, quais devem ser as atitudes a serem tomadas então, na resolução de conflitos? Uhum. De forma bem prática, tá? Vamos lá, você que está assistindo a gente aí, você deve estar acompanhando, se identificando com algumas coisas, já deve estar apontando e falando, tá vendo? Isso aí é meu marido todinho, isso aí é minha esposa todinha, né? Porque é muito mais fácil. Isso é para ela. Isso mesmo. É muito mais fácil a gente ver o defeito no outro, né, do que a gente mesmo. Meu marido usa uma ilustração que eu gosto muito. Ele falou: ninguém consegue ver que a sua luz de freio está queimada. Quem vai ver a luz de freio queimada é sempre o carro que vem atrás, né?
Então, eu acho muito interessante, porque é muito prático e não tem como a gente não entender, né, essa ilustração. Então, a primeira coisa, se você está anotando, pode ficar à vontade para anotar isso também. Como é que a gente parte para a resolução de um impasse, de um conflito, de uma dificuldade? Ah, eu não gosto de resolver. Primeira coisa, tem que resolver, porque dificuldade e conflito vai causar afastamento. Se você pensa numa separação, então pode começar a ter conflito não resolvido. É o caminho, né? É o caminho. Agora, se você quer viver junto, se você está querendo trabalhar o seu relacionamento, primeira coisa, aprenda a ouvir. Que desafio é ouvir. Porque a maioria de nós ouve já pensando em qual é a próxima, né? Qual é ouvindo a resposta e pensando, não, eu vou falar tal coisa agora. Não, agora isso aí que ela está falando não pode ser assim, eu vou falar tal coisa. Então, já vai construindo um raciocínio. Então, não ouve. Não ouve. Então, esse é um dos grandes problemas da boa comunicação para evitação de conflito ou para resolução do mesmo. Aprender a ouvir. Provérbios 18:13, né? Provérbios 18:13 diz assim, ó, não interrompa, não responda antes de ouvir. Isso é insensatez e vergonha. Uau! Ele não joga leve, não pega leve, né? Ele fala mesmo, insensatez e vergonha. E interromper o outro antes do outro terminar. Olha, não basta, nem precisa ser experiente, nem estar dentro de um consultório como eu. Qualquer casal passa por isso, né? Qualquer ser humano já passou em algum momento por isso. Um está falando, o outro fala, não, mas não foi isso que eu disse. Não, mas não foi isso que eu... Não, mas peraí, não, mas interrompe e não deixa o outro completar o pensamento. Então, esse seria o primeiro segredinho. Ouça. Dilene, se eu deixar, ele vai falar o dia todo e eu não consigo falar. Eu tenho que marcar meu território. É a tal história que nós começamos falando. Pensam que são inimigos. E não são, né? Nós estamos do mesmo lado. Então, escute toda a história, escute até o final. Se certifique de que acabou. Você já terminou? Eu posso falar agora? E ouça mesmo, não fique preocupado com o que você vai dizer. É muito interessante. Quantas vezes eu estou no meio de uma discussão, às vezes, ou filhos, ou esposo, ou outras pessoas, e eu respiro, porque, pastores, eu vou contar um segredo enorme. Não adianta, todos nós ficamos pensando na resposta. É assim sempre, é natural de nós seres humanos. É até um instinto de sobrevivência, a gente quer se defender. Né? Então, às vezes eu preciso me policiar e falar, Dilene, só ouve. Então, eu respiro fundo e eu vou ouvindo. E, olha, eu confesso, vocês não são padres, né? Mas eu vou confessar assim mesmo. Eu vou confessar assim mesmo. No meio da fala do outro, eu mudo completamente o meu pensar. Eu falo, nossa, eu não tinha visto por esse ângulo. Puxa vida, eu imaginei que ele estava dizendo por causa disso, mas agora que ele está se explicando, é por causa disso. Nossa, agora que eu estou entendendo. E, às vezes, quando termina, eu só posso dizer, desculpa, eu acho que eu tinha entendido errado, e enfim, agora eu entendi melhor e tal, eu tinha entendido assim, agora eu entendi assim, é isso mesmo? Ponto. Olha, tanto desgaste desnecessário, não é? Poderia ser evitado, é muita energia gasta, os conflitos, eles sugam muito a nossa energia, e energia é vida, e se suga vida, abrevia a morte. Então, a gente precisa se concentrar nisso, para, né, para fazer um trabalho melhor. Tem outras dicas, não sei se vocês querem que eu vá dizendo mais algumas dicas. Pode ser? Claro, então, pode. assim, ó, outra coisa, não resolva nada com raiva. Nada com raiva. A gente precisa conversar. Nada com raiva. Fala assim, olha, eu não tô legal para resolver isso hoje, a gente vai conversar depois. Isso é igual, ó, não, se você não, sabe o que diz? Eu até anotei aqui, Provérbios 14:30. Olha lá, o ânimo sereno é vida para o corpo, nada de ir para, né, de ir para resolução com raiva, nada, não faça isso. Foco no problema, a gente citou, e reconheça seu erro. Eu chamo isso de autorresponsabilidade. Reconheça seu erro também. É difícil a gente achar que a gente teve parcela numa coisa que a gente está enxergando do outro que parece que está horrível. Nossa, fulano fez isso, que horror. Não, mas eu não colaborei com isso. Olha, autorresponsabilidade, o que eu fiz? O que eu posso ajudar a resolver nesse aspecto? Autorresponsabilidade, até a palavra de Deus fala sobre isso, Provérbios 28:13, diz assim, ó, o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. É isso, então assim, não dá, você não é perfeito, tá?
Eu também não sou, gostaria muito de ser, mas estamos longe da perfeição. Enquanto aqui na Terra podemos viver momentos de plenitude, mas perfeição só nele. Então assume logo sua parte nessa história, reconhece para que você possa prosperar, né? Senão, sem chance. Palavra é palavra. Odilene, você falou lá na primeira pergunta, né, que o pastor Maurício fez, não sei se foi ele ou fui eu agora, você citou a questão dos problemas, das dificuldades de comunicação para se resolver o problema. Essas dicas que você dá, todas elas acabam esbarrando um pouco Sempre na comunicação. Na abertura que cada um dá para se comunicar com o seu cônjuge, com a sua família, né? Isso, você acredita que esse é um trabalho que todos os membros da família, aqueles que são mais calmos, os que são mais nervosos, mais agitados, deveriam fazer para buscarem esse caminho de comunicação sempre? Que mecanismos eu posso melhorar para melhorar a minha comunicação? Porque disso depende a solução, quem sabe, do problema. Sim, eu penso que a gente já pode olhar, tem temas que são mais frágeis mesmo, tá, pastor? Então, assim, todo mundo que está em casa sabe. E se a gente fosse fazer uma enquete agora, a gente tivesse a chance, né, de estar presencialmente, fazer uma enquete, a gente poderia chegar a alguns resultados do tipo assim, ó, quais são os temas de maiores conflitos? Porque alguns que estão aí assistindo a gente, do outro lado da tela, eles estão pensando agora assim, nossa, a gente briga demais por conta de filho. Né? O casal pode estar pensando, a outra diz, não, nosso drama é financeiro, entrou dinheiro no meio, pronto, acabou o amor, o negócio fica power aqui, né? Outros dizem assim, nosso problema é a sogra, a mãe dela, ou a mãe dele, é uma perturbação a família de origem aqui invade, se mete e irrita demais, a gente não dá conta de lidar, né? Outros podem ter problemas com a questão das próprias personalidades, que o pastor citou aí, né? Uma pessoa é dura, não é humilde o suficiente, não é boa para o diálogo, é dono de si, é a síndrome de Deus, não erra nunca, né? Então, tem vários pontos. Esses são os pontos, esses que eu falei, né? Eles são os pontos de principal conflito dentro de uma família. Então, a gente precisa saber disso, por quê? No que isso vai ajudar? Ué, quando começa a vir uma questão que diz respeito aos nossos filhos, eu já sei que o caldo já vai ficando grosso. E para entornar não vai custar, porque essa é a nossa fragilidade, esse é o tema que azeda sempre, né? Então, quando vem aparecendo alguma coisa que é da parte financeira, eu já começo a respirar fundo. Isso pode, sim, nos dar um preparo. Ao invés de ser uma coisa que fala, ih, já vem esse assunto, você de novo, e aí a gente já interage na bronca, a gente pode fazer o caminho inverso. Já vem um tema difícil, então não vamos conversar isso aqui, vamos sentar, vamos estar mais calmo para falar e tal. Então, a comunicação é importante, sim, pastor. Eu diria que é fundamental, imprescindível. Agora, eu diria que existe um jeito pro casal, para a família, onde a gente pode preparar antes mesmo dos problemas acontecerem, que é a gente estabelecer dentro do relacionamento um processo de intimidade. A intimidade, ela vai gerar um conhecimento, um conforto para as relações. Eu vou saber como você age, eu vou saber quais são os pontos que você não gosta e gosta. Então, intimidade é um lugar, é um espaço, não físico, mas um espaço que a gente cria dentro da relação parental, pais e filhos, ou dentro da relação conjugal, marido e mulher, ou mesmo dentro da relação entre família de origem, pais, sogros, etc. É aquele momento em que a gente consegue tirar um pouquinho de tempo da semana para construir algo. A comunicação fica ruim e com isso vem os conflitos quando a gente não tem nada construído. A gente é pego, né? Sempre de emergência. Imagina que numa pandemia como essa, lockdown, todo mundo em casa e a gente não tem casa. Pense na aflição e na angústia. Todo mundo se desespera e acaba adoecendo e morre, porque como que vai ser? Então, aplicando isso à nossa realidade, então a gente precisa construir intimidade. Na hora que aparecer um conflito, porque eles aparecerão. Não existe nenhuma família que viva sem nenhum tipo de conflito. Então, um dos dois morreu e não sabe ainda, né?
Porque se tiverem vivos dois, terão desejos, pensamentos próprios, e isso vai causar desentendimento em algum momento. Então, imagine uma família que não trabalha a sua casa, não faz essa construção da intimidade, quando vem o conflito, quando vem o problema, ela está desabrigada, ela não tem lastro, não tem como vencer a dificuldade. Então, a importância de criar esse espaço. De forma prática, esse espaço é criado. A minha ideia e o meu conselho sempre é todos os dias, tempo para o casal, tempo para a família. Não precisa ser muito, mas tem que ser sempre. 20 minutinhos por dia de atenção para os filhos, uma conversa, como foi seu dia, o que você está sentindo, como se sente. Isso vai gerando confiança, vai trazendo segurança para a relação, isso vai abrindo um espaço, uma linha onde a conexão pode ser estabelecida sem empecilhos, né? E isso é muito importante dentro dessa relação filial, né? Então, esse é um espaço muito poderoso, onde eu consigo abrir o meu coração e falar. Então, na hora que a gente tiver um conflito, você me conhece tão bem, você conhece minhas limitações, minhas forças, eu conheço você. Então, a gente vai mais preparado, porque a gente construiu antes. A gente não vai só apagar um fogo, sabe? A gente construiu antes um espaço legal. Então, eu penso que é bem importante isso, pastor, a comunicação, construindo essa intimidade para dar essa sustentação. E no momento de conflito, que vai acontecer, não destruir a família, né? Ou a própria saúde, né? Exato, exatamente. Pastor Maurício, eu tenho mais uma pergunta que tem a ver aqui. Posso fazer na sua frente aí? Ou não? Oh, mas é claro que você pode fazer. Tá muito legal, viu? Parabéns aí, vocês amigos. Estou gostando muito, viu? Passa aí, fica à vontade, pastor. Eu queria só aproveitar essa resposta da Edilene para pegar uma opinião dela como terapeuta, uma especialista nessa questão dos relacionamentos e tal. Edilene, muitas pessoas acabam tendo reações negativas dentro de um relacionamento e, às vezes, elas falam, eu não sei porque eu fiz isso, eu não sei porque eu respondi dessa forma, eu não sei porque eu falei dessa forma. E, às vezes, as pessoas ficam buscando entender como foi que tudo começou. Eu daria esse nome de gatilho, não sei se seria esse o nome técnico para esse momento dessa entrevista com você. Mas a pergunta seria, como que a gente pode identificar os nossos gatilhos? Aquilo que pode nos levar a ter uma reação ruim que possa destruir o relacionamento. Certo. Pastor, a base disso é o autoconhecimento, certo? Eu preciso saber quem eu sou. Eu trabalho muitos anos com casais e a impossibilidade de uma relação amorosa, ela está enquanto eu estou na relação, né? Mas eu não estou inteira nessa relação. Então, se eu não estiver inteira, eu não consigo doar nada de mim. Para que haja uma doação e a gente consiga construir um nós, um casamento e tal, eu preciso ter partes de mim para serem doadas. E quando eu não consigo doar? Quando eu tenho lá atrás feridas profundas que vão me impedir disso. E esses gatilhos que você cita, eles estão registrados lá atrás. Né? São gatilhos como a rigidez. Rigidez é um gatilho. Outro gatilho é a questão também me fugiu agora, estou com raciocínio rápido para pensar, mas a rigidez é um gatilho, a gente tem também o gatilho da controle, o controle é um gatilho, eu tenho que estar controlando todas as coisas. Então, existem alguns gatilhos que eles fazem parte. Se eu não olho para dentro de mim e não sou capaz de me reconhecer nesses gatilhos, e você está correto, existem pessoas que não serão capazes de se enxergar, porque a dor foi tão grande na ferida, que a máscara que ela usa para lidar com a ferida, como essas que eu falei, rigidez, né? O controle, elas são máscaras. Dominadoras, né? Isso, exatamente. Ou pessoas muito rígidas, que não aceitam mudanças sob hipótese alguma, porque isso desestabiliza, isso descontrola elas. Então, geralmente, essas pessoas, elas têm uma dificuldade de olhar por que eu reajo e ajo dessa maneira. Por que eu reajo? As pessoas fujonas, né? As escapistas que fogem, tem um conflito, fica fugindo, dá tudo, dá volta, mas não vem sentar ali para conversar. São máscaras usadas, né? Gatilhos que elas usam para não enfrentar exatamente o problema, onde está a dor mesmo. Então, seria aquele que sente uma dor de cabeça e fica só no analgésico, porque ele não quer saber o que tem lá dentro da cabeça, que vai que descobre que tem um tumor, uma coisa, e dá medo.
Então, geralmente, a não encontrar a resposta é o medo enorme de descobrir uma coisa que eu não vou saber lidar, que não é da minha alçada, que eu não tenho a competência, que vai provocar mais dor ainda. Então, o autoconhecimento, ele é preciosíssimo, porque ele é o único que pode, na esfera terrestre, e nós estamos falando nessa esfera humana, é o único que pode nos libertar, é o único que pode nos conceder esse movimento, né? Essa movimentação importante, onde eu consigo falar, eu consigo me expressar, eu consigo entender. Olha, quando meu marido age dessa forma, eu geralmente fico com raiva. Eu só vou descobrir se eu tiver que parar um pouco de tempo e ficar olhando para mim, né? Olha, quando meu marido faz isso, minha esposa faz isso, eu quero controlar logo tudo, porque eu tenho medo que ela faça alguma coisa do jeito errado, então precisa ser do meu jeito. Então, se ela vem, olha, um filho adolescente vem falar comigo e falar que ele quer sair de carro, ele não tem muita experiência, ele quer voltar meia-noite com a galera, eu sou controlador, eu não vou deixar isso acontecer nunca. Mas aí ele já tem 2, 3 anos de carteira, ele já andou, não sei o que, ele não vai entender isso, porque o que eu explico. Então, aí começam os conflitos, né, a serem gerados. Se, mesmo diante de busca do autoconhecimento, eu não conseguir, porque a minha estrutura emocional está muito fragilizada e eu não consigo olhar para dentro de mim mesmo, porque a dor é tremenda, então um profissional pode ajudar essa pessoa a ter esse olhar para si mesma, identificar identificar essas questões básicas, esses gatilhos, como usou o pastor, para que possa realmente haver uma resolução, uma tranquilidade dentro do processo e, por que não, a cura disso, né? Identificando o gatilho, a gente sempre deve dar um passo atrás, para não entrar nesse problema. Isso, porque esses processos são inconscientes, então, sem querer, quando a gente vê, já está no meio do olho do furacão. Então, se eu aprendo que eu fico com raiva quando eu sou desafiada, e porque meu pai era muito rígido e falava assim, então eu tenho uma compreensão, há uma lógica dentro da minha cabeça que me explica. Então, quando acontece essa reação com meu marido, eu falo, não, meu marido não é meu pai, isso era uma coisa, então eu consigo trabalhar melhor. E aí eu falo, tá, amor, o que você está falando? Não fala assim, porque o meu pai falava e eu me chateava. Olha como ganha outra dimensão. Ele fala, não, eu não quero te chatear, eu estou falando porque... Tá bom, então desculpa, eu vou falar diferente. E aí vai se acertando, porque ele também compreende. Já na intimidade, eu já falei para ele que eu tenho um problema com essa questão, porque o meu pai tratava assim, ou minha mãe fazia de determinada forma. Enfim, você vai armando uma rede poderosa, né? Onde o outro vai sabendo quem é você, aonde dói, quais são os sentimentos, e as coisas vão ficando mais fáceis. Eu não quero diminuir a complexidade das relações familiares. Sim, é um sistema complexo, sim. Lógico que é. Se não fosse, a gente não tinha tantas dificuldades, né? Então, é sim complexo. As diferenças de gerações também trazem bastante complexidade, a gente não pode negar, né? Idades diferentes, gerações diferentes dentro de uma mesma casa, filhos, pais, avós. Isso para você harmonizar tudo isso e a roda girar em harmonia, não é realmente uma coisa simples, não é. O amor faz toda essa vinculação aí, né? Faz ficar mais fácil, mas não tem que ser fácil também, né? No mundo tereis aflições, diz a palavra, né? Tem de bom ânimo. Helene, tem de bom ânimo mesmo, mas você falou algumas coisas, eu pensei aqui. Às vezes eu não tenho condição de lidar com a minha dor, com a minha perda, com uma visão equivocada do ser humano, né? Fui muito machucado, muito magoado, desprezado, trago isso para um relacionamento, não tratei quando precisava, e agora, de repente, vai explodir dentro de uma relação. E mais essa questão do home office agora, né? Todo mundo trabalhando em casa, ó, filho estudando, estou aqui, 2 filhos na faculdade, um num lugar, outro no outro, e eu aqui na sala. Ô pai, fala mais baixo aí, me ajuda, eu estou tendo prova, você não pode entrar, e a casa fica tomada. E agora tem que limpar a casa, fazer almoço, estar junto o tempo inteiro. Antes era fácil, eu saía para trabalhar cedo, chegava à noite, estava tudo bem. Agora eu acordo, tenho que participar da dinâmica da casa. E entender, e ser paciente, ser prudente, saber calar, saber... Desculpa, foi mal. Assim, é desafiador, mas às vezes um profissional tem que entrar na situação também. Você não consegue lidar sozinho, então procura um profissional para te ajudar primeiro com você. Você colocou muito legal, eu fiquei pegando aqui, ó. Quando eu não estou bem comigo mesmo, dificilmente vou estar bem com o outro.
Então, eu tenho que ter essa maturidade comigo para entender o outro no problema do outro, e entender que estão no mesmo barco, dentro da mesma situação. E o amor é esse óleo que vai, assim, lubrificar as engrenagens para que haja entendimento, aceitação. Mas eu queria que você faça um pouquinho para nós aqui, na questão do home office. Os relacionamentos são desafiados a se reinventar. Como? Esse é um grande desafio, pastor, e isso é porque a gente, assim, ó, quando existe o respeito, então a gente entende, a gente divide. As casas que eram grandes ficaram pequenas, e as pequenas ficaram impossíveis, né? Porque, imagine, meu esposo também é pastor. Ontem eu estava numa live aqui, ele estava lá, esqueceu de fechar a porta, eu assisti o culto daqui numa live, pensei, só eu e mais outro tanto de gente assistindo o culto daqui, né? Porque filhos na faculdade, exatamente como você disse, a gente precisa ter o respeito mesmo, né? Respeito por cada um, todos precisamos desse espaço agora. E deixa eu te falar uma coisa que é muito preciosa e que eu preciso dizer, ó, alguns dizem, chegam até mim assim, a pandemia acabou com o meu casamento, acabou com a minha família. A pandemia não tem poder de acabar com nada que já não estava acabado. Pronto, falei. É duro. É duro, mas é verdade. E só para não ficar bem frio assim, eu vou dar uma aliviada explicando melhor. É igual maré baixa, sabe, pastores? Então, assim, as pedras estão lá, bem cedinho, quando você vai ao mar, a maré está baixa, as pedras todas aparecem. Quando a maré sobe, elas desaparecem. As pedras não saem de lá, elas estão lá. Então, agora, nesse home office, né, todo mundo dentro de casa, os conflitos já existentes estão vindo à tona, porque todas as tensões foram concentradas dentro de casa. Antes, você saía cedo e suas tensões eram diluídas no macro. Hoje, suas tensões precisam ser trabalhadas no micro. Não tem para onde você colocar. Então, é dentro da sua casa, é da sala para o quarto, passando pelo banheiro e por nenhum lugar mais, né? Todo o trânsito. E a gente soma isso, dos problemas familiares, a tantas pessoas queridas adoecidas perto de nós, perdendo a vida, ao sistema de saúde que não consegue abrigar todo mundo da maneira correta. Então, tem essas tensões externas que continuam interferindo dentro da nossa casa. Então, por misericórdia, né? Se a maré baixou, e a pandemia é uma maré baixa para todo mundo, em aspectos emocionais, físicos, financeiros e espirituais também. A gente está vendo as igrejas como vai ficar depois de tudo isso, maré baixa, né? Maré baixa. Então, a gente precisa ter esse entendimento e falar, caramba, eu vou levar isso como uma grande oportunidade para a minha vida de começar a resolver, porque já que a maré baixou, eu vi agora aonde é que está essa pedra, aonde é que está esse problema, aonde que está esse defeito. Ao invés de nós, nossa, que droga, que porcaria, que infortúnio, que miséria, tudo isso está acontecendo, vamos agradecer ao Senhor, seja lá qual for. E eu estou falando assim, pastor, talvez alguém esteja me ouvindo agora e diga, ela está falando em agradecer porque não perdeu ninguém. Sim, eu perdi a minha mãe. Tá? A minha mãe morreu vítima do Covid, então eu também perdi pessoas queridas. Mesmo assim, eu ainda insisto em dizer que nós precisamos aproveitar esse momento para crescermos espiritualmente, emocionalmente, como família, fortalecer os nossos laços. É uma mega oportunidade estar todos dentro de casa. O seu olhar é que vai dizer se é uma oportunidade ou um infortúnio, depende de como você está enxergando isso. Então, a nosso prisma, né, a nossa visão do que está acontecendo, ela é muito determinante sobre exatamente o que está acontecendo. Vamos pedir a Deus, né, Dilene, pastor Maurício, e aqueles que estão acompanhando aqui esse fim de semana da família, no canal da família do Adventistas São Paulo, Adventistas SP, que Deus nos dê esse olhar, essa capacidade, né, de vermos dessa forma, identificarmos as pedras e sabermos contorná-las, elas não vão sair dali. Então, eu já sabendo que a maré baixou, eu sei onde elas estão, vamos cuidar dessas pedras e trabalhar com elas. E eu fico feliz por saber que a gente pode fazer nessa pandemia do limão uma limonada, porque não adianta ficar só resmungando que o limão está azedo. Dá para a gente fazer uma boa limonada, geladinha, gostosa no verão, né?
Isso vai restaurar... É que isso, né, pastor, se transformou em um vício, a reclamação se transformou em um vício. Então, a gente já está tão treinado disso. Nossa, a pandemia é o primeiro assunto, porque é um assunto que todos nós podemos falar mal. Então, isso vai trazendo a força que não precisava trazer para a nossa energia emocional, para a nossa vida espiritual, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Vamos falar de coisa boa, né? Edilene, muito obrigado, viu? Por esse bate-papo. Foi tão gostoso a gente poder conversar informalmente aqui, nesse momento, a respeito de algo que está afetando o mundo inteiro. A pandemia está realmente balançando os relacionamentos e que os nossos relacionamentos sejam cada vez mais fortes. Obrigado pelo seu tempo dedicado aqui ao fim de semana da família do Adventistas SP e que Deus abençoe muito o seu trabalho, que você possa ajudar muitos casais em suas terapias a terem esse encontro, essa visão maravilhosa. Pastor Maurício, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Fiquei feliz em ouvir de você. Você já está até limpando a casa aí nessa pandemia. Você fugir. Está tudo registrado aqui. Aqui é limpa a casa, lá, é um monte de live louça, live quintal, live tudo. E tem que se organizar, porque, como a doutora colocou, a Edilene colocou, né, Edilene? Essa intimidade é estar junto em tudo. E participar. Pastor Maurício, mandar... inclusive live a alma também. Live a alma também. Obrigado, pastor Maurício. Obrigado, Edilene. Valeu aí pelo bate-papo. Eu que agradeço, pastor. Um abraço para todos. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço para vocês também, amigos.